Em uma edificação qualquer, sendo ela residencial, comercial ou industrial, é necessário que os ocupantes estejam preparados para o início do combate ao foco do incêndio e o abandono do local de forma correta e ordenada. Neste vídeo vamos tratar os pontos principais de uma brigada de incêndio. Sejam bem-vindos, me chamo Fabrício Nogueira e esse é o canal Universidade de Segurança contra Incêndio. 3 aspectos são considerados básicos e triviais para garantir a segurança contra incêndio em uma edificação. Primeiro são os equipamentos. Os equipamentos eles devem ser planejados, projetados de forma a garantir, de acordo com o risco da edificação, a área da ocupação, o número dos ocupantes. Esses são os 3 principais pontos para fazer um bom projeto de equipamentos instalados. O segundo ponto é a manutenção. Não adianta nada você ter todo o projeto bem feito, bem calculado, se você não tem uma manutenção que garanta o funcionamento no momento necessário. O terceiro ponto é o pessoal treinado. E aí entra o papel da brigada de incêndio. A edificação deve ter pessoal treinado para usar de forma eficiente e rápida os equipamentos que passarem por manutenção e esteja pronto para uso. Agora imagine estes 3 pontos como engrenagens de uma máquina. Se uma delas sair, a máquina não funciona, ela vai parar. Mas como garantir uma brigada de incêndio eficiente? Uma brigada de eficiente é uma brigada bem escolhida, bem treinada, conhecedora da edificação e dos riscos nela contida e com um plano de emergência no sangue. Bem, há uma base muito interessante de como fazer isso na IT, na Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ela é bem completa. Agora um ponto, se teu estado não aborda a brigada de incêndio em sua legislação, o que você deve se basear não é na IT 17 não, é na NBR 14276. A IT 17 tem que ficar como um material ali de apoio. Vamos lá então, mas o que é brigada de incêndio? Brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas, elas podem ser voluntárias ou não, devem ser treinadas e capacitadas em combate a incêndio, primeiros socorros para atuar no momento necessário. As principais funções da brigada de incêndio são estas assim, e tem que ser nessa ordem, tá ok? Primeiro, orientar de forma coordenada a saída das pessoas para um local seguro, tá? Prestar os primeiros socorros é o segundo ponto. O terceiro é combater o foco do fogo para proteger a vida humana. E aí a quarta é avisar o corpo de bombeiros e mostrar onde que ficam as dependências, o local de maior risco, dar orientações gerais ao corpo de bombeiros no momento da sua chegada. Agora, como compor uma brigada de incêndio? A composição da brigada de incêndio vai ser determinada por algumas variáveis. Daí não tem jeito. Para você saber projetar, programar e calcular a brigada, você tem que ir lá na Instrução Técnica 17 ou na NBR. A primeira variável é a quantidade. No quadro de quantificação contido na IT 17, tem algumas informações importantes. Neste quadro a gente consegue observar, entre outros, o grupo que ele pertence, a descrição, alguns exemplos, o grau de risco, se a população é fixa por pavimento, a quantidade e o treinamento que a brigada de incêndio deve ser submetido. Mas quem serão os brigadistas? Este é o segundo item. Quem serão? Tanto a NBR quanto a IT, ela vai ditar algumas características básicas para a seleção desse brigadista. Por exemplo, o brigadista selecionado, ele não deve ser analfabeto, ele deve ser sempre maior do que 18 anos. Mas observe o seguinte, logo depois, tanto a IT e a NBR fala que se o candidato não preencher esse perfil básico, você vai tentar preencher com os candidatos que conseguem obter os maiores itens desse perfil. O terceiro item é o treinamento. Você vai conseguir observar que tem 3 tipos de treinamento que a brigada de incêndio deve passar. Esse treinamento é ditado de acordo com o risco da edificação a ser protegida. O treinamento ele pode ser básico, intermediário ou avançado. Já quando a gente vai falar sobre a atribuição da brigada de incêndio, são 2 grupos principais de ações que a brigada de incêndio fica submetida, que ela tem que realizar. O primeiro grupo de ações é o grupo de ações de prevenção, que é uma listagem de itens que você deve seguir. O que eu gosto de falar nesse grupo de prevenção é a questão do plano de emergência. O plano de emergência tem que ser muito bem conhecido pela brigada de incêndio, a ponto do brigadista poder optar em melhorias naquele plano de emergência. E no momento da emergência mesmo, ele saber o que ou não adotar de acordo com o plano, tá ok? E aí o outro grupo de ações são as ações de emergência, que aí eu listo os procedimentos de emergência. Vamos lá. Procedimentos básicos de emergência. O primeiro passo é o alerta. Então, identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa, ela pode alertar através dos meios de comunicação disponíveis os ocupantes
e os brigadistas. Então, verificou uma situação, qualquer um pode alertar. O segundo passo é a análise da situação. Bem, após o alerta, a brigada deve analisar a situação desde o início até o final do sinistro, havendo necessidade, acionar o corpo de bombeiros. Tá? Então, havendo a necessidade, se houver de fato a emergência, acionamento do corpo de bombeiros e o apoio externo, se houver um apoio externo. Então, quais são os procedimentos necessários? Bem, os procedimentos necessários, eles vão questionar o seguinte: se há vítimas e há incêndio. Bem, se há vítimas e há incêndio, o primeiro passo é você lá verificar se há necessidade de socorro pelas vítimas, tá? Se houver, então o que você deve fazer? Primeiros socorros, prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com suporte básico da vida e a reanimação cardiopulmonar, até que se obtenha o socorro especializado, tá? Há necessidade de remoção? Se há necessidade de remoção, você vai recorrer a um socorro especializado. Esse socorro especializado é importante que você já tenha previsto isso. Previsto e colocado isso no teu plano de emergência, tá? No teu plano de emergência vai estar lá: se houver necessidade de um socorro especializado, a vítima estiver desacordada, por exemplo, chamar a ambulância no telefone tal. Se a vítima estiver em condições de mobilidade, levar ela até o hospital tal. Se a vítima puder aguardar a chegada do socorrista tal, ligar para o número do socorrista, o número tal. Tá ok? Então isso deve estar previsto no teu plano de emergência já. Tá? Antes da ocorrência da emergência. Bem, há incêndio? Se sim, a gente vai lá passar por alguns crivos. O primeiro é: há necessidade de cortar a energia elétrica? Bem, se sim, o corte da energia elétrica sempre que possível ou necessário. A energia elétrica dos equipamentos da área ou geral. O corte da energia elétrica, ele vai te dar uma garantia de segurança para aqueles que estão combatendo, para o pessoal da brigada de incêndio mesmo que está atuando ali. Agora observem um outro ponto: o corte de energia ele não pode afetar o funcionamento de equipamentos teu de combate a incêndio. A tua casa de máquina de incêndio ela não pode parar. A energia elétrica dela tem que vir sendo alimentada antes de entrar para o quadro geral do teu prédio, da tua edificação como um todo. Tá ok? Então vamos lá. Há necessidade de abandono de área? Se sim, começar com o abandono de área. Proceder ao abandono de área parcial, se você achar que deve ser parcial, ou total, conforme comunicação pré-estabelecida. Toda essa comunicação, tudo que você vai fazer no abandono de área deve ser pré-estabelecido, para ser de forma coordenada e ordenada, tá? Tem que ter uma ordem. Quem vai sair primeiro, como que vai sair, isso daí tudo deve estar previsto já. Um outro ponto importante: levar todos os seus ocupantes para uma área no mínimo de 100 metros de distância de onde está tendo o abandono, tá ok? Bem, há necessidade de isolamento da área? Esse isolamento de área é isolar a área fisicamente mesmo. Isolar a área fisicamente, a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. Há necessidade de confinamento da área? Se sim, por que você vai confinar a área? Para evitar a propagação do sinistro ou do incêndio, né? Você vai evitar a propagação desse sinistro e as consequências dessa propagação. Há necessidade de combate? Se houver necessidade de combate, eliminar o sinistro e tentar restabelecer a normalidade. Então, esses são os pontos de ataque mesmo do que você tem que fazer. Agora, um outro passo, né, importantíssimo, que não deve ser deixado de lado, é a questão da investigação. O sinistro foi controlado? Sim, foi controlado. Você vai partir agora para investigação, tá? Então, aqui você tem que levantar as possíveis causas do sinistro, as suas consequências, emitir o relatório para discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor medidas corretivas para evitar, né, a repetição dessa ocorrência. Tá ok? Então, elaborar o relatório e enviar esse relatório para cópia dos setores responsáveis e guardar uma cópia deste arquivo. Tá ok?
Dois outros pontos que devem fazer parte de um estudo mais aprofundado quando o tema é brigada de incêndio é, primeiro, o plano de emergência e, segundo, o bombeiro profissional civil. O bombeiro profissional civil, tanto ele quanto o plano de emergência, ele tem duas NBRs que vão falar exatamente sobre ele e exclusivamente sobre eles. Então, mais uma vez, eles funcionam juntos, tá? Tanto o bombeiro profissional civil, o plano de emergência e a brigada de incêndio. Então eu acho que esses eram os principais pontos. Falamos então dos aspectos básicos da segurança contra incêndio, quando eu citei as 3 engrenagens, as principais funções da brigada de incêndio, as normas que devem servir de base para nortear a montagem, a quantificação da brigada de incêndio e os principais pontos de procedimentos básicos de emergência. Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem para continuar a nos impulsionar com este trabalho. Abraço!